Os meses de inverno nas florestas boreais do Canadá e do Alasca começam com um frio intenso e uma nevasca implacável. As temperaturas caem muito abaixo de zero e o vento gelado torna a vida insuportável para a maioria das criaturas. Vários metros de neve cobrem a floresta, sufocando tudo à vista sob camadas de branco que se estendem infinitamente. As lebres americanas, no entanto, são um dos poucos animais capazes de seguir com suas vidas diárias com relativa facilidade. Seus corpos especializados, com pés largos e peludos, agem como almofadas que evitam que afundem e permitem saltar facilmente na neve profunda. Ainda assim, essas adoráveis lebres não podem vagar livremente sem arriscar a vida e a integridade física. Nas sombras nevadas espreita um predador cuja aproximação silenciosa é tão mortal quanto sua mordida poderosa. Esse felino, com garras afiadas e retráteis e membros longos e musculosos, move-se com precisão assustadora pela neve espessa, tornando-se quase indetectável até o momento letal. Sua pelagem densa e resistente à geada permite que ele fique à espreita, misturando-se perfeitamente à paisagem de inverno. Tendo se adaptado perfeitamente ao mesmo ambiente brutal, ele transforma a floresta boreal em um palco para sua perseguição fria e calculada. Conheça o felino com luvas de assassinato, o lince canadense. O vídeo a seguir mostra dois linces canadenses que, a princípio, parecem inocentes e cuidando de suas vidas. Mas em apenas alguns segundos, você está prestes a ouvir um dos sons mais perturbadores que você nunca esperaria sair da boca de um felino. E olha, só vai piorando. As pessoas dizem que esses sons são bem parecidos com aquelas gravações de exorcismo de arrepiar que você encontra na internet, e não é difícil entender o porquê. Mas isso nem é a parte mais interessante. O lince do Canadá é um dos animais mais vocais que existem, e na lista de vocalizações estranhas e assustadoras dele, pode variar de miados parecidos com os de gato até sibilos, ronronados ou até rosnados. Isso, porém, soa mais perturbador que intimidador. Esses sons têm vários propósitos: sinalizar estresse ou medo, alertar um oponente a manter distância ou chamar a atenção de um interesse romântico. A menos que você seja um lince, dificilmente se sentirá tentado por esses convites únicos, especialmente para fazer amor. Mas um lince é um lince, e isso nem é metade do seu conjunto peculiar de características. Aqui, vamos mergulhar no resto, mas antes, vamos dar a esses personagens selvagens uma apresentação adequada. O lince do Canadá, ou lince canadense, conhecido cientificamente como lynx canadensis, é um felino selvagem de porte médio que percorre as densas florestas boreais do Canadá. O lince canadense, uma das 4 espécies da família dos linces, descende de um ancestral comum originado na Ásia há cerca de 2 milhões de anos. De lá, ele migrou para o oeste pela Europa e se espalhou por várias paisagens, com o lince canadense se fixando nas regiões frias e nevadas do Canadá. Primeiro, ele se expandiu até o Ártico, mas acabou restrito às densas e frias florestas boreais, onde prospera. Embora não viva exatamente no Ártico, o habitat do lince canadense é igualmente implacável, principalmente no inverno, que pode durar de 7 a 9 meses por ano. Durante esse período de frio intenso, as temperaturas regularmente caem entre 7,7 e 0,5 graus Fahrenheit, com neve incessante até a cintura e ventos cortantes. O ambiente se torna um teste de resistência para qualquer criatura corajosa que chame essa região de lar. Para o lince canadense é só mais um dia no campo. Devido ao físico adaptado e aos instintos naturais, ele prospera no clima implacável e na competição constante. Primeiramente, o lince exibe uma pelagem espessa e longa que é praticamente feita sob medida para suportar temperaturas abaixo de zero. Essa pelagem costuma ser castanho-amarelada, mas pode variar de cinza amarelado a cinza frio, conforme o local e a estação. Em alguns casos, você pode até encontrar um lince com um tom azul acinzentado marcante, que
que vem de uma mutação genética extremamente rara. O lince canadense, quase 2 vezes maior que um gato doméstico, mede de 74 a 107 centímetros de comprimento e 48 a 56 centímetros de altura no ombro. Os machos, sendo maiores e mais pesados que as fêmeas, pesam entre 6 e 17 quilos, enquanto as fêmeas têm uma média entre 5 e 12 quilos. Apesar do peso e da pelagem espessa, o lince canadense parece robusto, mas sua estrutura é muito esguia e ágil, com mais de 57% da massa corporal formada por músculo esquelético, gerando movimentos furtivos e potentes. A cauda curta e arredondada, que soma de 5 a 13 centímetros ao comprimento total, completa sua aparência elegante. Além de sua aparência hipnotizante, o lince do Canadá é um predador movido pela furtividade da cabeça à cauda, especialmente por causa dos invernos rigorosos e brutais em que vive. Suas orelhas já são uma incrível adaptação. Com dorso marrom coberto de pelos pretos, possuem mais de 20 músculos que giram quase meio círculo, identificando com precisão até os menores ruídos internos. Projeções finas, parecidas com fios de cabelo, atuam como amplificadores naturais, captando e ampliando vibrações sonoras, tornando inevitável perceber o movimento das presas. O lince canadense também possui esses impressionantes tufos pretos nas orelhas, que se projetam cerca de 4 centímetros do topo das orelhas, revestidos por uma camada elegante de pelo preto. Apesar de parecerem só um detalhe elegante, esses tufos têm função. Ajudam o predador a detectar o fluxo de ar e medir a direção do vento. Isso significa que o lince pode decidir se deve se mover a favor ou contra o vento para evitar que seu cheiro seja detectado. Assim, ele permanece escondido, até que seja tarde demais para a presa reagir ao seu ataque surpresa. Durante esse processo, a passada do lince se torna absolutamente crucial. Com a neve frequentemente cobrindo o chão, é muito fácil até mesmo para o animal mais leve afundar-se e ficar parado por muito tempo no mesmo lugar. Além disso, fica mais difícil seguir com a neve congelante mordendo as patas e tornando cada passo mais lento para evitar esforço. As patas do lince canadense fazem quase todo o trabalho. Esses longos apêndices têm uma camada extra de pelo que age como raquetes de neve, permitindo que se movam facilmente sobre superfícies delicadas e geladas sem afundar. Um lince de 14 quilos tem patas maiores que um puma de 90 quilos, e elas suportam o dobro do peso das patas de um gato do mato do mesmo tamanho. Para facilitar ainda mais, os membros traseiros do lince são um pouco mais longos, o que dá ao seu corpo uma leve inclinação para frente, tornando os passos mais eficientes e também ajudando-o a se manter abaixado para emboscadas. Com cada garra afiada e retrátil no ângulo certo, ele distribui o peso uniformemente na neve e se mantém firme, sem escorregar ou afundar. Como outros linces, o lince canadense depende bastante da visão e audição para rastrear presas. O nome lince vem do grego e significa brilhar. É uma referência aos olhos reflexivos e visão binocular. Ambos os olhos trabalham em sincronia, permitindo que o lince foque em um único ponto, o que o ajuda a estimar com precisão a localização da presa, especialmente em condições de pouca luz. Essa visão especializada permite que o lince enxergue sua presa mesmo quando ela está camuflada na neve densa, a até 75 metros de distância. Depois de escolher o alvo, o lince canadense rastreia e se esconde o tempo necessário para preparar a emboscada perfeita. Ele sobe em árvores, se esconde em trilhas conhecidas ou nada a longas distâncias para surpreender a presa. Habilidoso em escalar e nadar, o lince prefere emboscar a perseguir a presa. Isso economiza energia e é mais eficiente em ambientes nevados, onde os recursos são escassos. A lebre americana tenta se camuflar na neve enquanto procura comida com seu grupo durante uma tempestade forte, mas um lince canadense faminto a observa de perto. Com os olhos fixos na lebre desavisada, ele avança pela neve e pouco antes de lançar seu salto mortal, a lebre percebe o perigo. O grupo entra em pânico, alertando-se, mas já é tarde. Após uma perseguição dramática na neve, a lebre americana tenta desviar, saltar e se esconder sob a neve. A astuta lince consegue agarrá-la pela cabeça, tingindo seu pelo branco impecável de sangue, enquanto o restante das lebres foge em pânico.
Enquanto isso, esse predador letal já travou um confronto sangrento com um veado de cauda branca, conseguindo derrubar uma presa 4 vezes maior que ele. Agora, com uma paisagem nevada tingida de vermelho ao fundo, a implacável lince se prepara para devorar sua valiosa presa. Em caçadas intensas, eles saltam mais de 2 metros de altura e alcançam até 8 metros em um salto, impedindo que presas escapem. As lebres da neve são a principal e mais acessível fonte de alimento da lince do Canadá o ano todo. Dependendo de quão abundantes elas são na região, as lebres podem representar de 35% a 97% das presas totais da lince do Canadá. Se a população de lebres cai em uma área, a lince do Canadá também diminui e migra para onde há mais lebres. Dito isso, não significa que ela não vá atrás de outras presas, é claro. A lince do Canadá caça alegremente patos, galinholas, toupeiras, perdizes, esquilos, ratos do campo e até presas grandes como carneiros selvagens, veados mula e animais da floresta boreal. Rena da floresta, que pode ser de 20 a 30 vezes maior que ela. Curiosamente, elas também beliscam suculentas, juncos e gramíneas, mas o motivo disso ainda é um mistério. Ao caçar presas pequenas, como lebre ou rato, o lince ataca direto na cabeça e mata rápido. Mas com animais maiores, ele adapta a tática típica dos felinos, rasgando a garganta e depois esperando o animal sucumbir por conta própria. Para isso, seus 28 dentes predatórios, incluindo 4 caninos longos e afiados como navalhas para agarrar e perfurar, entram em ação. Esses dentes possuem terminações nervosas, permitindo que sintam onde mordem, o que os ajuda a dar mordidas mais precisas e letais. Há grandes espaços entre os caninos e os outros dentes, permitindo que a mordida penetre mais fundo na presa. Apesar de caçadores experientes, linces também comem carcaças de grandes animais mortos pelo frio ou atropelados. Ao contrário de outros predadores de topo, seus territórios de caça não estão vazios, pois enfrentam concorrentes como pumas e coiotes. Esses confrontos são intensos, com cada predador usando suas habilidades para se destacar na paisagem gelada. Um estudo mostrou que o lince canadense caça mais lebres que seus concorrentes e ainda inclui outras presas na dieta. Apesar de mostrarem sua dominância e adaptação em ambientes hostis, os números não refletem totalmente os intensos confrontos entre esses predadores letais pela pouca oferta de alimento. O habitat remoto do lince canadense é vantajoso para ele, já que esses felinos preferem ao menos 2 acres de terra intocada. A maioria está em áreas montanhosas e elevadas, muitas vezes a milhares de metros do mar. Por causa disso, eles raramente cruzam com assentamentos humanos, e mesmo quando isso acontece, o lince não é do tipo que causa problemas. Mesmo sendo um predador temido, nunca houve registro de lince atacando ou matando humanos. O lince canadense é uma criatura solitária, só se juntando a outros quando chega a época de acasalar ou quando as mães estão criando seus filhotes. Eles não gostam de compartilhar território com outros linces, especialmente se forem do mesmo sexo. Com dentes grandes e garras afiadas, eles podem ferir gravemente outro lince ou até a si mesmos, se a situação ficar física. Então, para evitar toda essa confusão, eles usam seus gritos assustadores e perturbadores como um aviso para qualquer lince que chegue perto demais. Na maioria das vezes, isso resolve o problema. As coisas não evoluem para uma briga de verdade. No entanto, isso não significa que seus instintos predatórios simplesmente desaparecem do nada. Em situações extremas de falta de alimento, o lince pode até matar e comer outro lince, mostrando sua selvageria e imprevisibilidade. Na época de acasalamento, o lince canadense macho segue as fêmeas e deixa rastros de urina, e novamente fazendo aqueles chamados quase de outro mundo como uma espécie de convite. Se a fêmea estiver interessada, ela permitirá que ele acasale, e depois disso ele geralmente acaba acasalando com várias fêmeas em apenas um mês. Após o acasalamento, a fêmea tem gestação de 2 a 3 meses, resultando em uma ninhada de 1 a 8 filhotes. Esses filhotes nascem cegos e após 5 semanas deixam a toca e começam a caçar entre 7 e 9 meses de idade. Fêmeas atingem maturidade sexual aos 10 meses, mas só se reproduzem após 1 ano. Machos amadurecem entre 2 e 3 anos. Eles partem para uma vida solitária,
podendo viver até 16 anos na natureza, mas a maioria não ultrapassa 10 anos devido ao habitat hostil. Ninguém realmente sabe o número exato de linces canadenses que existem, mas a lista vermelha da IUCN tem confiança suficiente na população deles para classificá-los na categoria de menor preocupação. No geral, parece que eles não vão desaparecer tão cedo, o que significa que as lebres da neve vão ter que continuar olhando para trás enquanto saltam pelo terreno nevado de qualquer jeito. Você já ouviu algum chamado de animal mais assustador que o dos linces? Conte seus encontros assustadores nos comentários e até o próximo vídeo.